A partir de agora eu vou estar passando as informações para vocês desse conjunto de obras que é cidade Congonhas, tá? Só lembrando a vocês que a cidade é uma cidade de grande importância no roteiro das cidades históricas, pois eu tenho o costume de dizer que os turistas que vêm em cidades históricas e não visitam Congonhas não conheceram Aleijadinho, porque aqui se concentram as maiores riquezas desse artista. Estão aqui obras também esculpidas já numa situação bem delicada da vida do artista. Inclusive é considerado aqui as últimas obras de sua carreira. Ele estava totalmente deformado. Também sabemos que a doença ela fazia com que atrofiasse os dedos dessa forma aqui, onde até aqui ele suportava dor. Porém, ao invés da doença para de atrofiar, ela continuava, tornando-se insuportável a dor, porque muitas vezes dedos atrofiados eram esticados e decepados, sendo que poucos que restaram serviram para apoiar as ferramentas. Bom, vamos dar exemplo que ele perde 3 dedos, resta apenas 2. Vocês sabem muito bem que 2 dedos não mesmo primeiro de 5 dedos. Então ele apoiava a ferramenta de trabalho, dobrava os dedos restantes e amarrava as ferramentas nas mãos para ele poder trabalhar. Por esse motivo nós temos que olhar também as obras com outros olhos. Pois imagine um artista, na situação que eu disse a vocês, totalmente deformado, esculpir obras tão belas como essas que vocês vão visitar a partir de agora. Mas antes de entrar nessas curiosidades sobre a Aleijadinho, a situação como se encontrava, inclusive do porquê de ter aceitado o convite de trabalhar aqui, eu gosto de começar a visita por essa sala. Talvez algumas pessoas devam estar achando estranho aí de começar uma visita com uma sala cheia de fotografias, não é isso? Mas tudo isso que vocês vão visitar a partir de agora, podemos dizer que é uma sala de milagres a céu aberto. Porque tudo começa com o depoimento de uma graça de um português, que se chamava Feliciano Mendes. E esse português, ele se enriquece aqui com a extração do ouro. Porém, ele teve um problema muito sério de saúde. E os médicos já tinham dito a ele que ele teria muita chance mais cedo. Ao saber essa informação, ele se desespera. E através de sua fé ao bom Jesus de Matosinhos, ele vai então fazer uma promessa. Que se caso ele curasse aquele irmão enfermo, em troca da cura, ele construiria uma igreja em homenagem ao seu padroeiro. Tempos depois acontece um milagre, a pessoa se cura totalmente da doença, e ele dedica o restante do tempo que ele ganhou a construir essa igreja. Claro, logicamente, que ele não teria todo esse tempo de vida para ver tudo isso pronto. Porém, o projeto desse português, ele deu continuidade, porque em apenas 2 anos, estruturalmente, parte dessa igreja vai ficar pronta. E foi justamente esse tempo, galera, 2 anos, que ele gastou para vir de Portugal uma imagem do bom Jesus, que nós iremos visitar daqui a pouco. Que ao chegá-la, ela é recebida por uma grande festividade religiosa, começa então a vir pessoas visitá-la, porém surge um surto de informações de que milagres estavam ocorrendo diante daquela imagem. Nós não podemos esquecer que quando nós falamos de milagre, lá no século XVIII, em que as pessoas na época viviam primeiro pela fé, depois da razão contrária de hoje, dá para entender o que acontece aqui. Uma multidão enorme de pessoas começaram a vir visitar a imagem, essas pessoas foram trazendo dinheiro para que concluísse a igreja e até mesmo pagasse para o Aleijadinho fazer essas obras que eles vão estar conhecendo a partir de agora. E aqui é interessante saber que não faltou isso aqui não, que teve dinheiro suficiente para contratar não qualquer artista, mas sim os melhores dos melhores, entre eles Aleijadinho e Ataíde. E onde nós falamos em histórias de milagres, nós não podemos deixar de visitar a sala dos ex-votos. Então aqui são depoimentos de pessoas que alcançaram a graça. No século XVIII e século XIX, não havendo ainda fotografias, as pessoas que queriam trazer um quadro contando suas histórias, contratavam pessoas para pintar suas histórias. Então nós temos vários registros aqui, dessas redomas de vida, contando histórias de pessoas que vieram aqui no século XVIII e século XIX. Depois surge a fotografia. E eu, pessoalmente, eu gosto sempre de identificar essa história dessa pessoa aqui, chamava-se Bernardino Alves Pena. A história diz isso da seguinte letra, aos 9 de janeiro do ano de 1931, viajando a cavalo pela serra de Santa Camargo, no local denominado Água Vermelha, às 4 horas da tarde, achando-me diante de uma enorme tempestade, recorri-me ao bom Jesus e Nossa Senhora. De pronto perdi os sentidos, e quando os recobrei, estava deitado num formidável aguaceiro.
Sobraçando sobre a custa de uma árvore e levantando-me, avistei meu cavalo morto a uma distância de 5 metros. Em seguida verifiquei que as roupas que trazia estavam todas chamuscadas, a tampa do meu relógio que era usado havia derretido, e o mesmo acontecera com os grandes das botas que eu calçava. Então, procurei me equilibrar de fulminação do raio, ou graça especial por Jesus e a Nossa Senhora. Ou seja, pessoal, ele estava viajando a cavalo. De repente começa uma forte tempestade, ele se desespera. Não tendo nenhum local para se esconder, ele vai fazer vai pedir ao Bom Jesus que o protegesse. Minutos depois, ele desmaia, e ao acordar, ele percebeu que um raio chegou atingido, queimando suas vestes, derretendo os objetos metálicos, matando seu cavalo, e ele sobreviveu. Isso, na verdade, é o quê? É um milagre. Entrar na sua história agradecendo a graça alcançada e mostrando o cavalo dele muito vivo aqui na fase do milagre. Então, esse é um exemplo de tudo isso que vocês estão vendo. Seja aquele que a gente fica surpreso com o caso desse, como aquele que será que é um milagre? Tudo bem? Entenderam o motivo desses passos? Alguma dúvida? Beleza, então. Bom, assim que vocês olharem essa sala, nós iremos visitar a igreja. Lembrando a vocês que a igreja, geralmente nos ambientes internos, não é permitido fotografia. Tá legal, pessoal? Tem que conversar em voz alta, até mesmo porque aqui ainda funciona como igreja. Tá? Só para vocês terem uma ideia, essa festividade que eu comentei com vocês, ela surge em 1759, e todos os anos ela se encontra aqui nesse santuário. Uma das mais antigas festividades religiosas do Brasil, a festa do Bom Jesus de Matosinhos. Esse ano foi comemorar 254 anos de festa, festividade. Uma das mais antigas do Brasil. Mais antigo do Círculo da Era, em Belém, Pará. O Círculo da Era, se não me engano, é 30 e poucos anos mais. Eles estavam totalmente preocupados de esculpir uma obra tão bela como essa. E de também fazer uma homenagem ao poeta Érico Filho. Nesse caso aqui, está representado o poeta Tomás Antônio Gonzaga, de Marisa de Disseu. Ou seja, cada profeta desse é o profeta de Saúl. Atrás de Daniel, temos o profeta Jonas, onde a história diz que Jonas foi engolido por uma baleia. Então repare a história interessante. Oferece uma ideia de como seria uma baleia para ele. Ao olhar esse trecho, você vai comparar com o profeta tendo seu corpo deslocado quando ele foi no céu.
coroa, não vem? Lá em cima. Abaixo da coroa, o que vocês estão vendo? Um anjo. Viram um anjo? Todo mundo? Sobre a cabeça do anjo, não tem uma Bíblia aberta? Bom, da agora em diante, o início da Bíblia parece que é um bigode assim, não é isso? Aquilo ali irá formar os olhos, pessoal. O meio do livro, que é aquele corte vertical sobre a cabeça do anjo, vai formar um nariz. O cabelo do anjo vai formar um bigode. O rosto do anjo, uma boca e um queixo e a coroa coroada. Passou assim com os olhos, olha. Ferra os olhos assim, ó, deixando a visão embaçada e olhando para o detalhe do rostinho do anjo, o livro aberto e a coroa, que vocês vão ver o rosto de um Cristo. Agora, para facilitar a visão, tenta olhar para o visor da máquina fotográfica, é bem mais fácil. E diz a lenda que quem não consegue ver não vai pro céu, tá, pessoal? Tem que dar um jeito nisso aí. Ferre os olhos, deixando a visão embaçada. Nossa, o arrependido. Mas o 7 era o número que mencionou para ele, galera. E como ele era contratado, ele tem obrigação de fazer isso. Então vocês podem botar aqui que tem 7 soldados. Porém, no 7 soldado, ao fundo, lá no canto direito, ele vai colocar uma direção de ódio e vai botar uma direção de novo. Como quem diz que a direção de ódio é Agora, que artista, hein? Que artista. Então, e eu sou curioso. Aqui é Santa Ceia. Pena que não dá pra pegar o conjunto. melhor descer a obra que descer ele. Isso aqui é o que? Santa Ceia, né? Santa Ceia. Aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Oi. Minha mulher não reclamou, ainda falou assim.